Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade, e é maravilhoso estar aqui com vocês todas as noites, assim, terminando de forma leve. Hoje o programa está sensacional, delicioso. Deem uma olhadinha. A gente tem que se reinventar, mudar de pensamentos, mudar as expectativas e conseguir viver aquela maternidade nova que a gente chama de maternidade atípica. Recebemos também Célia Alves, que tem várias frentes, é publicitária, escritora e trouxe aí um tema muito importante. Vai ajudar as pessoas que nunca passaram por isso, entender um pouco mais essas mães de anjo. Sim. E ajudar as mães que às vezes elas acham que aquele sofrimento todo é só dela. Fiquem aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E hoje é quarta-feira, metadinha da semana, e esse dia é muito especial, porque é o dia do quadro que falamos de acontecimentos, de pessoas daqui da nossa cidade, da nossa terra, do nosso estado. Chegou a hora do nosso quadro Você em Evidência. Iniciamos o nosso quadro com esse momento especial, aniversário do Max Vinícius, proprietário do Seleto Cuiabá. E em comemoração, ele vai fazer uma super festa, a fantasia, e vai arrasar como sempre. Max, desejamos a você toda a felicidade desse mundo, muita paz e saúde. E quem também está comemorando mais um ano de vida é o empresário Júnior Macanhã, que também é parceiro aqui do programa Elga e Você. Júnior, nós desejamos a você muita saúde, paz no seu coração e toda a felicidade desse mundo, porque você merece. E hoje comemora-se o Dia do Servidor Público, essa classe de extrema importância para toda a administração pública. E o programa Elgue Você deseja parabéns e um forte abraço a todos os servidores públicos. E tá chegando o Halloween, Dia das Bruxas, que comemora-se anualmente em 31 de outubro, no próximo sábado. Mesmo sendo considerado parte de uma cultura tipicamente americana e irlandesa, o Dia das Bruxas se espalhou por todo o mundo. E o conceito do Halloween é em que pessoas vestem fantasias assustadoras e as crianças saem de porta em porta pedindo doces. E agora vamos falar de vida, de energia boa e pra cima. Vamos falar de Mingu, Samba no Garden, que é o evento que conquistou o coração dos cuiabanos e de todo mundo aqui da região. O evento acontece todos os domingos no Garden, que realmente é uma casa mais que especial, com uma energia
fantástica, é realmente um jardim. Então, encontro marcado todos os domingos no Mingô Samba no Garden. Pela rua, curtindo um pagode, segurando a cintura daquela que fez esse coração gelado, queimando feito andar descalço, um dia bem ensolarado. O que nenhuma outra conseguiu, você levou tão fácil. Quem poderia prever? Aqui domingando com você. E aí já estão ligados em tudo que aconteceu e que está acontecendo nessa cidade. Mas o Elgue, você só está começando. Fica aqui comigo que tem muito mais, a gente já volta. Olá! Estamos de volta e hoje recebendo a doutora Érica Capriata, que é ginecologista e obstetra. E eu primeiro quero te agradecer por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje, Érica. Obrigada. Obrigada pelo convite, Eve. Então, a doutora Érica, né, é de uma especialidade que a gente pode falar de muita coisa, né? Ginecologista, obstetra, faz partos. Quanto tempo você é médico? Eu quero só fazer uma introduçãozinha, falar um pouquinho da sua profissão, de como é que você é de Cuiabá, está aí atuando há muito tempo aqui? Sim, eu sou de Cuiabá, eu estou atuando aqui já tem 8 anos que eu sou médica esse ano. Então, e você tem um assunto muito interessante, que eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, mas é uma experiência pessoal, né, doutora? Sim. Que você tem um filho que é especial e uma doença rara. Sim. Que é doença que fala? Não, na verdade não é uma doença, é uma síndrome genética que chama síndrome de Sotos, que é uma mutação genética cromossômica que ele tem. Então, como eu falei, é bem rara, né? Eu li um pouquinho antes, que a gente sempre faz o nosso dever de casa, né? Que tipo de 14 mil pessoas, nasce com a síndrome de Soto. E como é que foi essa experiência? Como é que está sendo, né? Com quantos anos ele está? Como que é o nome dele? Ele chama Pedro. Ele está com 1 ano e meio agora. É uma experiência, assim, de uma maternidade totalmente diferente do que a gente está habituado a ver, a imaginar, a esperar, né? Foge totalmente do padrão do que a gente espera da maternidade, porque a minha maternidade, ela foi desde o início bem turbulenta, aconteceram várias situações com meu filho. Agora ele já está bem tranquilo, mas teve bastante situações até chegar no diagnóstico, algumas complicações, então, assim, é uma doença rara, que pouca gente conhece e que traz várias implicações no desenvolvimento da criança. A maternidade em si já é algo que a gente já é desafiador, né? A gente já tem inúmeras preocupações, né? Até em como ser mãe, né? E aí, quando você tem um filho especial que requer uma atenção, realmente a gente já se depara com uma questão desafiadora, como a maternidade. Mas para você acha que como médica, você já absorveu melhor essa situação? Olha, eu acho que quando a gente se torna mãe, o fato de ser médica não influenciou muito, não, porque a gente separa um pouco a profissão do maternar, entendeu? A maternidade, ela tem muitas expectativas, a gente pensa muito, imagina muito como será com aquela criança, deseja o filho ideal, o filho perfeito, e quando sai um pouco do padrão, a gente tem que se reinventar, mudar de pensamentos, mudar as expectativas e conseguir viver aquela maternidade nova, que a gente chama de maternidade atípica, porque ela não é típica, que é o habitual, de um jeito também leve, tranquilo e se acostumar com a vida nova que é. E é bem isso que eu quero passar para as pessoas, essa forma leve com que você encarou isso e que eu acredito que até para o desenvolvimento do seu filho foi melhor. Você descobriu a síndrome você consegue detectar antes do nascimento? Não. Nós descobrimos nele quando ele estava com 5 meses de idade. 5 meses. Mas na gravidez teve algumas coisinhas que vieram alteradas, mas nada que fechasse diagnóstico de síndrome nenhuma, não teve nenhum diagnóstico. Aí ele acabou nascendo prematuro, ficou 66 dias na UTI,
teve várias complicações, ele teve muita convulsão na UTI, que ele tem epilepsia também. Aí na UTI começou a suspeitar que alguma coisa não estava normal, né? Porque foi feito exames e visto que ele tinha malformação no cérebro. E aí, com 5 meses, quando ele saiu da UTI, depois de um tempinho, nós fizemos exames genéticos e só no 3º exame genético que foi visto que ele tinha realmente essa mutação. Ele é um desenvolvimento anormal de algumas partes do corpo, né? Como é que é essa síndrome? Então, essa síndrome ela tem um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, ele tem atraso no desenvolvimento tanto intelectual, tanto motor. Ele é bem molinho, que a gente chama de hipotonia. Então, ele não senta, ele não anda, ele não conseguia firmar o pescoço até 11 meses, 1 ano de idade. Aí que ele conseguiu. Então, ele ficava sempre com o pescocinho caidinho, né? Ele não fala nenhuma palavra até agora. E, assim, teve outras intercorrências. Ela também pode ter bastante convulsão, que é a epilepsia. E outras doenças associadas que podem causar junto com ela. Então, assim, uma síndrome é um conjunto de sintomas que dão a característica, entendeu? Então, são várias coisinhas que podem ter. Então, eu acredito que seja uma atenção redobrada que você tem que ter com ele, né? Uma atenção redobrada, qualquer sinal de um problema você tem que estar em cima. E como é que vocês estão fazendo esse tratamento? É com terapia? Como é que funciona? Então, desde muito novinho, desde os 3 meses de idade, ele já começou a fazer fisioterapia motora. Então, assim, ele tem uma rotina muito intensa, muito cansativa. Eu falo que ele malha mais do que qualquer um aqui. Então, assim, ele chegou a fazer fisioterapia todos os dias, né? E agora ele acabou de terminar um intensivo de fisioterapia que ele fez 5 vezes por semana, 2 horas por dia, para tentar melhorar um pouco de tônus muscular, né? Então, atualmente, ele está fazendo, essa semana, 3 vezes por semana físio, 2 vezes por semana ele faz terapia ocupacional e 1 vez por semana ele faz fonoaudiologia. E natação agora, começou também. Então, mas que maravilha! Bastante coisa, né? Porque tem que estimular o desenvolvimento. Mas com essa intensificação dessas atividades, ele consegue melhorar, assim, ter uma autonomia quando ele crescer na vida, ou sempre vai ser alguém que você tem que estar ali próximo dele? Então, essa é uma pergunta difícil, porque assim, o desenvolvimento das crianças atípicas é muito particular. Então, a gente não sabe como será o futuro, né? Eu acredito que não tem, você hoje não consegue mensurar isso. Não existe um padrão. Eu não consigo mensurar o quão desenvolvido ele será futuramente. Eu vejo com algumas outras crianças que têm a mesma síndrome que ele para comparar, mas mesmo dentro da mesma síndrome são muito diferentes, entendeu? Então, assim, eu não sei como será o desenvolvimento, é um dia após o outro, é viver o dia de hoje mesmo. Não dá para ficar pensando muito no futuro, como será, o que ele vai fazer, se ele vai poder falar normal. Então, assim, é muito inesperado. E para você ter essa maternidade atípica, né, que eu gostei do termo, é muito legal. Para você, como pessoa, no pessoal, é transformador, né? Minha vida transformou totalmente depois que eu fui mãe do Pedro. Então, assim, eu posso dizer que mesmo com todas as turbulências que eu tive, só mudou para melhor. Ser mãe dele me reinventou como mulher, como esposa, como mãe, como profissional, principalmente. Então, assim, me fez ver a medicina de um jeito diferente, me fez trabalhar de um jeito diferente. Então, assim, é totalmente transformador ser mãe de uma criança especial. Muda a vida completamente. E você, como médica, ginecologista, obstetra, faz partos, né? Então, você lidar com muitas mães. Então, eu acredito que essa experiência da maternidade refletiu também na forma de você lidar, né? Bastante. Eu lido com mães todos os dias. Minha vida é fazer partos. Então, assim, eu lido com expectativas, com sonho, com angústias, com tudo que as mães sentem, desde a gravidez até o parto, tudo, né? Então, assim, a minha experiência diferente da maioria das mulheres me transformou muito nessa parte de profissional. Então, mudou bastante a conduta, mudou o jeito de enxergar, o jeito de ver as angústias. Isso aí é maravilhoso. Doutora, falando nisso, eu acho que a gente tem um bate-papo bem extenso em relação a partos, né, maternidade, porque as mamães aí sempre
trazem surpresas, né, pra gente. Tem umas condições específicas, então, a senhora não, você, ela é nova, bonita demais aqui, deve ter muito assunto para nos contar. E vamos marcar uma ida lá no estúdio. E você leva seu filho também? Sim, com certeza. Vai adorar conhecer ele. É uma graça. Muito obrigada, viu? A gente marca aí uma próxima para a gente bater um papo aí sobre parto, maternidade e muito mais, tá? Obrigada pelo convite. E o Elg, você continua, hein? A gente já volta com mais uma entrevista sensacional. Fica aqui comigo. Voltei, mas antes de darmos continuidade ao nosso programa, que está assim delicioso e cheio de informação, eu quero fazer um convite para vocês. Está rolando um super sorteio no Instagram do nosso programa Elg Você, ó, está aí na sua tela. Minha gente, um sorteio que vai transformar a sua vida, o seu visual e o seu interior também. Lá vai ter consultoria com coach, consultoria de imagem, visagismo, que é corte, mudança de cor de cabelo, looks maravilhosos, personal shopper. É só entrar lá, dar uma olhadinha e participar muito no Instagram do Elg Você. Participe muito, que quanto mais você participar, mais chance tem de ganhar. E agora no nosso programa estamos recebendo uma visita ilustre, ela é maravilhosa, tenho certeza que muitos já conhecem, porque ela é muito conhecida, influencer, Célia Alves, do Tênis e Sainha. Célia, primeiro é um prazer imenso te receber. Obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui, ó, compartilhando suas experiências, contando um pouquinho da sua história para todos nós. Uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pela apresentação maravilhosa. Obrigada, Elga. Nossa, prazer imenso é nosso, viu? Célia, nós temos aí muitos assuntos, porque você é uma pessoa que está sempre em atividade, você é mãe, é atleta, inclusive mãe com quantos filhos? Mãe de 3 filhos. Nossa Senhora, 3 filhos. É atleta, é influencer, sempre está aí promovendo eventos, está sempre em movimento. Então, assim, tem muito assunto, né? Tem. No dia a dia sou publicitária, né? Gente, como é que ela consegue? Não, mas mulher consegue, né, Célia? Eu falo, quanto mais coisas na agenda eu tenho para fazer, mais eu consigo produzir. Porque quando você vai parando, quando você se deixa tomar pela preguiça, parece que as coisas não fluem, né? Então eu falo assim, é desgastante, mas eu tô acostumada com essa rotina e quando eu não posso fazer tudo o que eu gosto de fazer, eu sinto falta. Você fala, não, parece que eu tenho que fazer alguma coisa. A pandemia deve ter enlouquecido, né? Exatamente, essa pandemia realmente foi um teste, mas a gente acaba se adaptando e encontrando novas formas de fazer outras coisas, né, para não enlouquecer em casa. Eu quero falar de todas as suas frentes, mas hoje, em especial, nós estamos aqui, gente, por um motivo que a Célia está aí compartilhando sua experiência, sua história, com este livro que eu já quero mostrar para vocês aqui, dar um close aqui na gente, por favor. Diário de uma ex-mãe. Eu achei assim sensacional o título e a história também, Célia. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho das suas motivações desse livro, que eu tenho certeza que vai ser algo que vai trazer conforto e orientações para a pessoa saber lidar com esse momento, né? Isso, exatamente. Você até me perguntou, mãe de quantos filhos? Eu sou mãe de 3 Joões que estão comigo hoje, mas eu tenho um bebezinho que está no céu, que é o Bento. E ele foi, na verdade, a grande motivação e o motivo, né, para que eu me tornasse uma escritora. E eu escrevi esse livro. Eu publiquei esse livro este ano, mas a minha perda gestacional aconteceu no começo do ano passado e foi realmente um momento muito difícil.
Eu acredito que muitas mulheres que passam e já passaram por isso sabem do que eu estou falando. Eu realmente nunca tinha vivido essa experiência, né? É bem traumatizante, mas depois do primeiro momento, onde eu tive assim, um momento de sofrimento, né? Eu acredito que tudo nessa vida tem um propósito e a gente está aqui para aprender com esses momentos e experiências que a gente vive, né? E conversando com algumas outras mães, né, uma mãe específica me falou: por que você não escreve para tirar um pouco desse seu sofrimento, né? Porque muitas vezes a gente não quer ficar sendo repetitiva, falando, chorando. E eu sou redatora publicitária, eu gosto de escrever, então eu falei: nossa, realmente eu posso usar a escrita como uma forma de terapia para poder superar esse momento. Tirar, né? para fora deve ter te ajudado muito esse exercício, porém, tipo, compartilhar uma experiência dessas com outras mulheres que talvez não tenham a maturidade ou a sensibilidade de conseguir absorver e lidar e evoluir com essa situação, como você pode ter tido, né? É porque o ato de escrever, em nenhum momento, quando eu comecei a usar a escrita como uma terapia, aquilo tinha a intenção de se transformar num livro. Era simplesmente terapia. E depois de algum tempo, como eu falei sobre essa perda no Instagram, no meu perfil, @tênis-e-sainha, muitas mulheres vinham conversar comigo via direct para contar suas experiências, porque elas viram em mim alguém que estava passando por algo que elas já tinham vivido e poderiam entender, porque muitas mulheres não querem ficar falando disso com outras pessoas que nunca passaram, porque às vezes pode ser chato, maçante, a pessoa pode não entender. Então, elas vieram, me procuraram e eu vi que toda vez que eu ia falar, assim, tinham mulheres que vinham me falar coisas, confidenciar coisas que nunca tinham contado nem para o marido, nem para a mãe. Então, eu vi que a gente precisa falar sobre o assunto. E aí, numa conversa com uma amiga que é jornalista, ela falou, você precisa publicar, deixa eu ler esses seus textos, né? E eu falei: não, jamais, porque aquilo era muito pessoal, é muito pessoal, né? Então, aqui tá tudo aquilo que estava no meu coração naquele momento, que eu coloquei no papel. E, assim, foi um processo até de aceitação, né? Porque você expor, assim, tantos sentimentos, suas fraquezas, suas fragilidades, não é fácil. E depois que tudo estava ali no papel, depois de pensar muito a respeito, eu realmente procurei uma editora, que é a Editora Humanos, que é daqui de Cuiabá. Sim. E eles, quando leram, eles prontamente, o Leandro falou: não, a gente precisa publicar realmente, porque esse livro com certeza vai ajudar as pessoas que nunca passaram por isso, entender um pouco mais essas mães de anjo. Sim. E ajudar as mães que às vezes elas acham que aquele sofrimento todo é só dela, que outras pessoas passam por aquilo e que podem se apoiar para uma ajudar a outra, né? Infelizmente, essa perda sempre gerou um certo, eu não entendo muito o motivo, mas um certo constrangimento para a mulher. Sim. Por N motivos, né? Ela falar que perdeu um bebê. Eu acho que já começa pela palavra, perder um bebê, porque quando você perde alguma coisa é que você deixa ali, né? E você perder, na grande maioria das vezes, a mãe não é responsável por aquela perda. Então, eu acho que já vem por aí. Mas eu acho que enfim, coisas que a gente precisa ir quebrando no dia a dia, e eu acho que falar a respeito é uma das formas da gente diminuir um pouquinho isso, né? Falar sobre o assunto, pôr para fora, e uma pessoa de uma visibilidade igual a sua, ter a coragem de expor algo tão pessoal da sua vida, cria coragem em outras, né? Fazer esse exercício de falar. Quando você perdeu, estava com quantos meses? Estava indo para o 5º mês, Nossa. Eram 16 semanas. Mas é até uma coisa que eu falo muito, até com outras mães. Você falar de uma mãe que perdeu um bebê no 1º mês ou no 8º mês. Eu também conheci várias mulheres que perderam os filhos com 4 aninhos. Não dá para você mensurar a dor pelo tempo que essa mãe esteve com o bebê, seja ela na barriga ou não. Porque muitas vezes, antes desses 5 meses de gravidez, tinham 5 anos de expectativa para engravidar.
Então você tem ali um tempo antes de expectativa que aquilo dali, quando vem à tona, quando você descobre que está grávida, parece que você já cria, é uma criança já nascendo. Faz aquela né? ligação já. Exatamente. Então, independente, eu acho que assim, do tempo de gravidez, eu acho que todas as mães que perdem os seus bebês sofrem, né? Umas mais, outras menos, e isso é normal, mas a gente tem que entender aquela que também sofre muito, mesmo estando grávida de 2 meses, que muita gente fala, mas só tava de 2 meses. Todo mundo, tá uma assim. grande maioria pensa assim, né? Exatamente, mas todos os sonhos que aquela pessoa planejou muito antes de engravidar, aquilo ali tudo, entendeu? É uma decepção naquele momento da perda, né? Então eu acho que a gente precisa ter esse olhar de empatia com a mulher, né? Nesse momento que é muito difícil. E assim, muita gente não sabe nem o que falar. Muitas vezes não por querer ofender, falando coisas que às vezes a pessoa vai sofrer ouvindo, mas por falta de informação realmente. E no livro eu trago isso também, falando, olha, evite falar X, Y e Z, né? Daqui a pouco você engravida. Uma gravidez não invalida a outra, né? Então, isso mas a gente fala acaba querendo piorando apoiar, a situação. Né? É não saber ajudar, né? Exatamente. Então, é até o que eu falo. Muitas mães só querem ser ouvidas. Então, assim, nesse momento, você não sabe o que falar, só fala, olha, eu tô aqui para te ouvir. Pode falar comigo se você precisar. Porque, às vezes, a pessoa só quer realmente poder desabafar, né? E chorar, enfim. A gente tem que tentar se colocar no lugar do outro para poder ajudar de alguma forma, No né? livro você traz essas informações, algumas ferramentas, tanto para a mulher quanto para as pessoas que estão em volta? Sim, sim. Inclusive, eu também tento mostrar um pouco dessa coisa da culpa, né? Toda mulher que perde um bebê, ela fica se sentindo culpada ou ela busca culpados. Na verdade, acho que o ser humano é assim, né? Tudo que você perde... Quer culpar alguém. Sim, né? Você quer achar um culpado. E eu acho que aceitar é muito difícil, mas é um processo. E eu falo muito sobre isso, desse processo que a mulher tem de se culpar, de buscar culpados e que muitas vezes você só tem que aceitar, porque não existe um culpado, né? A gente precisa realmente processar aquele momento. Outra situação que eu acho que também é muito comum é a mulher fingir que nada aconteceu, que ela está super bem. Né? Então, assim, para querer se fazer de forte, para querer ajudar a família... Tipo, segue em frente... Não, eu tô bem, ela vai tô remoendo ótima. aquele sentimento, uma hora isso vem à Uma hora tona, aquilo né? dali chega, vai à tona. Então, eu acho que a gente precisa, sim, vivenciar esse luto, né? Cada uma da sua forma, no seu tempo, mas não dá para você ficar querendo ser a super mulher o tempo todo, porque realmente isso daí é pesado, né? Então, chega uma hora que você realmente desaba. Então, aquilo dali vem à tona, todo o tempo que você deixou para trás ali. Então, é um aprendizado realmente, né? Mas na vida, que nem você falou, tudo tem um propósito. Acontecer algo com você e você conseguir fazer disso algo positivo que ajudou outras pessoas, vem ajudando, né? Porque um livro é um legado, é algo que fica para nossa vida e que tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres que vão tendo esse contato com essa história. E não só as mulheres, você falou de algo muito importante, porque não é só a mulher que sofre também. Imagina você estar do lado de uma pessoa, o tato que você tem que ter com aquela situação. Um marido, por exemplo. No meu caso, por exemplo, eu já tenho 3 filhos do meu primeiro relacionamento e, inclusive, quando eu conheci o meu atual marido, a primeira coisa que eu falei foi, eu não quero ter filhos. Nossa! Então, foi assim, a nossa primeira conversa, ele não tem filhos, mas desde que nós começamos o nosso relacionamento, os nossos filhos, né, moram comigo, né, e com ele. Então, ele sempre foi super presente, né, da forma como ele divide o dia a dia com os meus filhos, ele também é um pouco pai, né, os meninos também acabam sentindo isso, mas ele sempre teve muito essa vontade de ter um bebê também. Então, por conta disso, eu acabei pensando, né, eu acho que sim, né, então acho que eu vou tentar mais uma vez. E essa expectativa, eu acho que era muito maior dele do que de mim.
Então, isso também é um processo dos pais, né? Os pais também sofrem. Eu quero que você fale mais profundamente disso, porque foi algo que eu não sabia desse detalhe, né? E, tipo, pra ele foi muito traumático também. Eu quero que você conte essa parte. Mas aguardem só um pouquinho que a gente já volta. É rapidinho. Estamos de volta recebendo hoje, nesse bate-papo muito interessante, Célia Alves, do Tênis e Sainha. Quem não conhece, vale a pena conhecer. A gente vai contar também um pouquinho dessa parte da sua vida, mas que você está compartilhando aí, esse momento que você viveu, né, na sua vida. E tem o quê, um ano? Tem mais de um ano, foi em janeiro de 2019. E no último bloco nós terminamos falando dessa situação que, além de ser o seu sonho como mãe, ainda existia a questão de realizar o do seu marido, né? Isso. Eu acho até que muitas mulheres também têm esse sofrimento, essa cobrança por conta disso. Às vezes não é só o sonho dela, né? É do marido, no meu caso até dos meus filhos. Os meus filhos também viveram esse sonho com a gente, né? E o meu marido realmente, ele tinha esse sonho, ele tem esse sonho, mas ele durante todo o processo da perda, né, ele foi assim sempre muito maravilhoso, muito parceiro e esteve sempre comigo me apoiando. Mas o processo de escrever o livro, por exemplo, que acabou sendo uma terapia para mim, ele não viveu isso. Então ele ficou com aquele sentimento muito guardado e até hoje, inclusive, porque ele não quis ler o livro. Ele não leu? Não. E assim, quando eu pensei em publicar o livro, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o meu marido e os meus 3 filhos, né? E sentar e falar, olha, quando aconteceu a perda, eu comecei a escrever e uma amiga me procurou, falou que eu precisava publicar e eu tô pensando em publicar, mas eu primeiro quero que vocês me falem qual é, assim, a opinião de vocês, porque aqui dentro não tem só a minha vida, né? Tem a vida da minha família. Sim. Então isso daqui é uma história que é nossa e que, bem ou mal, expõe situações que eles fazem parte, né? Com então, certeza. A minha primeira dúvida foi perguntar para eles o que eles achavam, né? E aí o meu marido, na mesma hora, falou assim, não, você tem que publicar. Se você acha que você vai ajudar outras mulheres, se você acha que você pode, de alguma forma, transformar, né, a nossa história num propósito maior, você tem toda a liberdade e o meu apoio para poder publicar, e os meus filhos também. Mas ele não quis ler. Nossa. E até hoje ele falou, eu não estou preparado, eu não estou pronto. Então, diferente de mim, que eu acho que no começo eu fiquei mais fragilizada, mas eu acho que eu também coloquei mais para fora, porque eu escrevi, Com depois certeza. eu conversei com muitas mães pelo Instagram, né, que contaram suas histórias e eu chorei junto com elas também. E eu passei por aquele processo, mas assim, eu passei por aquele sofrimento, mas eu acho que hoje eu estou muito mais forte, porque no começo, por exemplo, eu não conseguia falar desse assunto. Eu travava, eu chorava, então não cheguei aqui hoje assim, tão fácil, né? Fala, nossa, mas ela tá bem, foi todo um processo. Sim, isso não quer dizer que ainda não doa, né? Mas eu acho que eu superei um pouco melhor, porque eu coloquei tudo isso para fora durante esse 1 ano e meio, eu digeri muito melhor, né? Ele ainda não, mas eu acho que cada pessoa tem o seu time, né? Não dá para forçar. Eu acho que ele já foi assim muito maravilhoso em me apoiar, estar do meu lado. No lançamento do livro ele estava lá, os meus filhos também. Os meus filhos leram, mas ele não quis ler e assim, acho que no momento certo ele vai sentir à vontade, momento, né? ou não também. Mas cada pessoa é única, né, Célia? Não tem como a gente tenta ajudar, tenta conversar, mas eu acredito que seja algo pessoal. Ele tem que tomar essa decisão, como todos os outros maridos e mulheres que estão aí passando por esse momento na vida delicado, de procurar ajuda de alguma forma, fazer uma terapia, tentar se exercitar, né? Colocar para fora como você fez, escrever um livro, né? Que é uma forma de você, apesar que toda a habilidade que você já tem de comunicação facilita, ajuda você produzir uma obra,
né? Mas é algo também que, de repente, você sentar... Eu fazia isso quando eu era bem mais nova. Tinha algum sentimento, eu escrevia. E é algo que você realmente se liberta daquilo, Sim. né? Você põe pra fora. É realmente um exercício fantástico. Com certeza. Mas não são todas as pessoas que vão se curar dessa forma, né? Então eu falo que, antes de mais nada, a gente precisa encontrar aquilo que pode ajudar nesse processo de cura, né? É claro que eu nunca vou esquecer o que eu passei. Sim. É claro que aquilo ali vai ter sempre uma cicatrizinha no coração, mas a gente precisa entender que os sofrimentos, né, acontecem e que quanto mais a gente consegue aprender, né, encontrar um propósito para aquilo e um aprendizado, eu acho que a gente supera de uma forma mais fácil, né? E o livro reflete totalmente isso, você fazer algo positivo de toda essa história. E o seu conteúdo, você tem um conteúdo no seu Instagram, que é dos seus eventos, da sua vida e do seu hobby, né, que é correr também. Conta um pouquinho, como que surgiu o Tênis e Sainha? O nome já é fantástico. Tênis e Sainha, me chamou a atenção quando falaram, é a Célia do Tênis e Sainha. Eu falei, oi? Eu não te conhecia ainda, mas adorei. Como é que surgiu isso? Na verdade, há mais de 5 anos, né, eu corro já tem mais de 10 anos. Nossa. E essa paixão, na verdade, me levou a abrir um perfil no Instagram chamado @tênis-e-sainha para desafogar um pouquinho do meu perfil pessoal de assuntos relacionados à corrida, porque todo mundo acabava falando, nossa, o seu perfil só tem foto de medalha, tênis e corrida. E aí eu falei assim, então eu vou abrir um perfil para falar só sobre isso. Você tem 2, então. Tenho um Meu pessoal. Deus, ela ainda tem 2 perfis no Instagram. Mas eu quase não coloco nenhum conteúdo no pessoal. E aí esse perfil Tênis e Sainha, eu comecei a colocar toda essa minha paixão pela corrida, pela vida saudável, pela prática de esportes. E ele acabou crescendo de uma forma muito orgânica, eu acho que as pessoas se identificaram, o nome também eu acho que atraiu muita atenção. O nome é muito convidativo, chama bastante atenção. Ele representa muito isso da mulher no esporte, da mulher que pode ser feminina e pode praticar um esporte, né? Das mulheres que têm aí o tênis e tem a sainha como um outro estilo de vida, né? Mas enfim... E na época eu comecei a compartilhar esses conteúdos de corrida, fitness, e acabou crescendo de uma forma bem orgânica. Ele era um hobby que hoje eu acabo também assumindo um papel meio que profissional ali também, né, no perfil. Certeza. Eu não consigo me dedicar 100% porque eu sou publicitária, eu trabalho em uma agência de publicidade. Mas eu procuro sempre estar dividindo aí o meu tempo para poder produzir um conteúdo legal, para poder levar informação sobre esporte. Hoje o perfil ele está muito aberto, além do esporte, realmente eu acabo falando de muitas outras coisas, Sim. Como, por exemplo, foi a história do livro. Que eu né? imaginei que isso aí também abriu um leque, porque as pessoas que se aproximaram de você nesse momento Sim. também querem continuar, né? Sim. E você acaba tendo que fazer essa troca. E eu acho que tem muito isso, né? Porque por mais que o perfil tenha sido criado para falar sobre corrida e esportes, as pessoas que correm ou que praticam esportes também fazem outras coisas, né? Tem vida, né? Eles têm outros interesses. Então, os meus seguidores hoje, eles se interessam por vários outros assuntos e eu tento abordar ali de uma forma bem natural também outras situações assim do cotidiano, da minha vida, enfim, né? E ter essa troca é muito legal, né, através do Instagram. Você nunca pensou, falou bem assim, não, eu vou focar somente na vida de influencer, nisso aqui? Não, a publicidade tá ali junto com você, também é sua paixão? Eu sou uma publicitária apaixonada pelo que eu faço, pela profissão. E eu nunca pensei em deixar a publicidade. Apesar de que acaba tendo um link, né, A publicidade Célia? me ajuda muito nas redes sociais. Eu imagino. Em produzir o conteúdo, em falar com os parceiros, com os clientes. Então, isso acaba sendo, né, uma grande ferramenta. Sim. Mas eu também sou uma publicitária muito apaixonada. Então, eu tento levar as duas coisas da melhor forma possível. É muita paixão, né? É muita paixão. Corre. É mãe de 3, de 4. De 4, né? Tem uma vida profissional também aí, apaixonada. E como é que você dorme?
Pouco. Ultimamente Pouco, menos, mais ou inclusive. menos, né? Mas, inclusive, a corrida me ajudou a dormir muito melhor. Sério? Porque eu acordo muito cedo para correr, né? A minha rotina de treinos, ela acontece toda na parte da manhã, tanto para corrida quanto para academia. Nossa, uma curiosidade, né, gente? Vocês ficaram curiosos. Que horas você acorda? Então... 4h50, 5h10. Não acredito! Sério? Para poder fazer tudo que eu quero no meu dia, eu preciso acordar desse horário. Quando eu comecei a correr, eu corria à noite. Mas à noite é um momento, eu sou uma pessoa diurna, então à noite era um momento que eu já estava muito cansada e esgotada psicologicamente do dia. Né? A publicidade em si, ela me esgota muito mentalmente. Ela exige, né? Extrair o que é de melhor. Então, por mais que quando eu treinava à noite, aquilo dali servia para desacelerar um pouco, eu não conseguia melhorar a minha performance porque o meu corpo e minha mente já estavam cansados. Então eu aprendi que durante a manhã, fazendo isso de manhã, eu conseguia ter uma performance melhor. E no começo era assim, um sacrifício realmente acordar cedo, porque eu acordava assim, final de semana, meio-dia. Sim. E então foi um processo, um aprendizado. E hoje, se eu corro no sábado, teoricamente o domingo é meu day off, domingo 7 horas da manhã no máximo eu tô acordada. Não consegue dormir mais, pro seu relógio biológico, né? Eu não consigo. Já está acostumado. Eu não acordo tão cedo, mas também não acordo muito tarde. Então, assim, eu jamais, por exemplo, num final de semana, consigo passar de 7h30 a 8 horas da manhã. É uma coisa... E eu acho isso péssimo, né? Eu falo, não, é o meu dia, eu tenho que dormir. Mas não vai. Sim. E aí você desperta e você não consegue dormir. É aquilo ali e pronto. E aí eu acabo inventando alguma coisa para fazer, né? À noite, eu tenho uma curiosidade. Você, como é atleta, vai poder me responder. Você falou que antes corria à noite. Muita gente me fala, não sei se procede, que às vezes seu metabolismo fica muito acelerado e atrapalha no sono. Exatamente, isso é verdade? Porque o seu corpo demora um tempo para cansar realmente. Por mais que tenha o cansaço físico imediato depois de um treino, só que o seu organismo fica todo acelerado, né? Quando você está fazendo algum treino. Então, realmente, para você desacelerar, demora um pouco mais. Mesmo que você esteja cansado, o cérebro não desliga assim tão facilmente. Então, isso foi uma das coisas que me ajudou também a dormir melhor. Então, por mais que eu acorde muito cedo, à noite, quando eu deito para dormir, eu apago. Então, eu sou daquelas pessoas que se eu chegar em casa e não tiver nada para fazer, 9h30 eu tô dormindo. Sério? Mas eu sempre tenho alguma coisa para fazer, até para dar uma atenção postergadinha. pro marido, pros filhos, então eu fico até um pouco mais, mas assim, se não tem um evento, uma festa, 11 horas no máximo eu tô dormindo. Eu sou dessas. Mas também você rende demais. Eu imagino quanto você rende no seu dia e por isso você dá conta de fazer tudo tão bem, né? Como você... Eu tento. E a paixão por escrever vai ser algo presente na sua vida? Então, ou foi só uma produção única? Na verdade, há 5 anos atrás, quando eu estava iniciando no perfil @tênis-e-sainha, eu pensei também em escrever um livro falando sobre corrida. Olha que legal. Então, inicialmente, né, aquele sonho de redatora publicitária, de escrever um livro, ele nasceu, mas eu nunca imaginei, nem gostaria que fosse esse o tema que seria do primeiro livro. Mas eu comecei a escrever um livro sobre corrida, contando as minhas experiências também, uma forma confessional, assim como esse, né? Mas aí depois eu desanimei um pouquinho. Meu dia a dia eu acabei deixando um pouco de lado. Mas eu já tenho uns bons capítulos escritos e agora eu voltei. Eu acho que depois de ter conseguido publicar esse livro, reacendeu aquela chaminha de voltar a escrever e eu tô aí tentando me desdobrar no meu tempo para continuar. Então já retomei aí, não sei quando, não tenho prazo, mas se Deus quiser, tem compromissos, né? Em breve pretendo ter um segundo filho aí, porque o livro pra foi um escritora, filho, né? Eu acredito que flui melhor quando você não tem esse compromisso, né? Você fica mais leve e aí as coisas fluem, né? Com certeza. Célia, você é sensacional. Imagina. Foi um prazer conhecer um pouco mais de você. A gente tinha uma relação um pouco mais distante, mas assim a gente consegue aí se aproximar um pouquinho mais e também trazer aí sua história para as pessoas que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada por compartilhar com a gente
produzindo o livro e estando aqui no nosso programa. Eu que agradeço imensamente o convite. Eu já te admiro à distância há algum tempo. Eu agradeço, né, pelo convite, foi um prazer. E deixo aqui também, né, um convite para quem quiser conhecer o livro, né? No meu perfil, @Célia Tênis e Sainha, tem o link, né? Quem quiser. Tem o link lá, tem o link para compra do livro. E quem quiser também falar sobre corrida, falar sobre suas experiências também comigo por lá. Eu adoro conversar, então fiquem à vontade. Olha, a gente agradece. Vamos colocar aí todos os seus canais de comunicação na tela. E as portas estão abertas aqui. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta às 21h30. Perdeu algo? Quer mandar sua mensagem, a sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também nosso canal no YouTube. Entre lá, se inscrevam e vejam essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.